Thunderbirds em ação! Quem foi criança na década de 70 com certeza ouviu essa frase. E hoje, aqui no programa Memória Afetiva, a gente vai relembrar as séries de Super Mario Nation que foram exibidas no programa do Capitão Asa. Fica comigo aí, depois da vinheta. Fala aí pessoal, bem-vindo de volta ao programa Memória Afetiva do curso Gico HQ, o curso mais nostálgico desse quadrante da galáxia. Pra cá você não vai achar nada mais nostálgico. Então, se você quer fazer curso de desenho comigo, o curso de desenho agora é online e aqui na descrição do vídeo você vai encontrar mais detalhes de como entrar em contato comigo. De repente você gostava de desenhar quando era criança, chegou mais ou menos na adolescência, parou e tá com vontade de voltar, né? Então, chega aqui, eu vou te ajudar, tá? Entra em contato comigo e a gente conversa. Mas o assunto de hoje aqui são essas séries sensacionais que foram denominadas Super Mario Nation, que era aquelas séries usando fantoche, e se você assistia como eu, Capitão Asa, deve lembrar de Thunderbirds, Stingray, Joe 90, Capitão Escarlate. Então a gente vai agora relembrar cada uma dessas séries e eu vou falar um pouquinho também dos bastidores dela. Eu tive que fazer uma pesquisa para trazer, que eu não lembrava de detalhes, eu tinha aquela memória afetiva, né, uma coisa muito gostosa de lembrar, mas eu não lembrava detalhes da série. E foi uma grata surpresa, duas surpresas na verdade. Uma, descobri como que isso era feito, né? Eu fui pesquisar aqui no YouTube mesmo, você encontra diversos vídeos, tanto dos episódios em si, como de bastidores. Eu vou deixar aqui no link, o link na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Tem um documentário muito legal da BBC de Londres, que aqui alguém pegou e inseriu imagens, então é um documentário, uma entrevista de rádio, mas com imagens, e ficou bem completinho. Então se você quiser mais detalhes, tá em inglês, não tem legenda, mas se você tem uma facilidade aí com a língua, de repente vai ser interessante assistir. E também os episódios, como falei, tem diversos episódios de diversas séries que a gente vai comentar aqui hoje. Então eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, alguns dos links que eu encontrei, tá bom? Mas antes de falar das séries em si, vamos falar dos criadores, Gerry Anderson e a esposa dele na época, Sylvia Anderson. Esses caras, né, principalmente o Gerry, ele tinha vontade de trabalhar com cinema, né? Então ele montou uma produtora. E só que aí estava na época das vacas magras, porque surgiu a Segunda Guerra Mundial e o cara não conseguia trabalho. A produtora quase faliu antes de ir para frente. Aí o que ele fez foi o seguinte: ele aceitou um trabalho, foi contratado por uma moça que queria fazer adaptação de histórias infantis. Aí ele disse: bom, não é bem o que eu queria, mas vamos lá, né? Tô precisando de grana. E ele, quando soube que as histórias seriam feitas em marionete, ele quase desistiu. Mas como tá precisando muito de dinheiro, então esse foi o primeiro trabalho dele envolvendo marionete. Olha como é que a vida vai levando a gente para uns caminhos, né? Ele topou o contrato lá com a mulher e gravou um videozinho, umas imagenzinhas bem simplesinhas. Era uma marionete bem no estilo tradicional, você via as cordas, assim, bem simples mesmo. Mas aquilo ali já foi preparando o terreno dele para esse trabalho com marionete. Acabou a série, ele novamente se viu sem trabalho, então assim, quer saber, eu vou fazer a minha própria série. Então ele fez uma primeira série aí também de marionete, voltado para o público infantil, obviamente, de uma série de cowboy, em preto e branco ainda, né? E isso tudo lá na Inglaterra, né? São ingleses. Foi lançado esse trabalho, fez um relativo sucesso, só que ele não ficou satisfeito com o jeito que os bonecos, os marionetes andavam. Ele ficou meio incomodado com aquilo. Então na próxima série, aí olha só como as coisas já vão se encaminhando mais ainda. Ele teve a ideia: bom, já que eu não consigo fazer os bonecos andarem de uma maneira realista, vamos colocar eles em um carro. Então ele fez uma série chamada Super Carro, que é mais ou menos um prelúdio do que viria a ser os Thunderbirds. Então ele alega o seguinte: bom, a gente não consegue fazer as figuras parecerem verossímeis ao caminhar, mas os carros dá para fazer. Então ele fez um super carro lá, todo cheio de baragadá, negócio lá pro cara, o pilotinho, né, agir. Essa série não chegou a passar no Brasil, não me lembro. E depois ele lançou uma outra série, acho que é Fireball, uma coisa assim. Essa também eu não lembro de ter visto no Capitão Asa. Todas essas séries que eu mencionei foram em preto e branco. Mas isso foi preparando o terreno para ele ganhar know-how, né, e tanto de texto, né, de argumentos das histórias, quanto também da manipulação dos personagens. Então cada vez mais os personagens vão se tornando mais modernos, vamos dizer assim. E a técnica de filmar e de manipular os personagens, cenários, tudo vai ficando muito mais legal.
Então a gente vem para a primeira série dele em cores, que é Stingray. E enquanto eu vou falando aqui, vocês vão assistindo pequenos clipes de todas essas séries aí. E como eu falei, se você quiser assistir episódios inteiros, basta dar uma busca aqui no YouTube que você vai encontrar. Bom, Stingray se passa no futuro, né, uma ficção científica, e é uma história de um grupo de patrulhamento submarino que nessa realidade aí da série há um governo mundial e o braço de patrulhamento desse governo mundial nos oceanos chama Wasp. Aí a gente vai acompanhar as aventuras do capitão Troy Tempest, que é o personagem principal aí, né, o boneco principal. E legal aqui, só um parêntese, os personagens são apresentados na série como se fossem atores, então aparece lá na abertura da série o nome Troy Tempest e os demais personagens. Então nesse primeiro episódio a gente vai ver a primeira aventura do Stingray, combatendo aí o que eles descobrem, né? O capitão Troy já tinha suspeita de que havia vida inteligente no fundo do mar, e isso é confirmado nesse primeiro episódio, quando os vilões da série, né, que são comandados por um imperador submarino chamado Titan, ataca um submarino nuclear desse grupo terrestre, e o Stingray, que é o nome da nave submarino, é enviado para averiguar o que aconteceu. E aí eles descobrem realmente, são capturados, e aí encontram a Marina, que acaba formando um triângulo amoroso entre o capitão Troy e a Atlanta, que é a filha do comandante dele, lá no comando da Wasp, que é o nome dessa corporação aí de patrulhamento submarino. Achei bem legal. Aí eu vou abrir outro parênteses aqui para falar das figuras, dos personagens em si, né? Eram modelados, eles tinham mais ou menos essa altura aqui, digamos 40 centímetros mais ou menos, os personagens. E vocês vão vendo aí nas imagens também como era a manipulação dentro. A cabeça deles era um pouco desproporcional em relação ao corpo, isso eu já desde pequeno já achava, né? Mas apesar de adorar, eu gostava muito. Para poder caber os mecanismos que mexiam os olhos e os lábios do personagem, que era feito através de uma manipulação envolvendo ímãs. Olha que legal, cara. E tudo feito à mão. Então tudo que você assistir nessa série era tudo manufaturado para a série naquela proporção, né? No tamanho adequado para que os personagens tivessem uma boa interação. Claro que aí tem os equipamentos, as naves e tudo mais, que é feito em determinadas escalas, de acordo com a filmagem. Então a gente tem desde barquinhos pequenininhos a maiores, de acordo com o que vai ser filmado ali na hora, né? Mas imagina a trabalheira que não dava aquilo ali, todos os cenários. E eles falavam, como não tinham muita grana, eles reutilizavam muitas coisas, assim. Por exemplo, eu achei interessante, eles compravam kit revel. Você lembra disso? Kit revel, que a gente comprava e montava aviãozinho, navio. Eu adorava brincar disso. Meu primo tinha lá, quando eu morei em Niterói, vários também de navios, aviões, coisas de guerra, né? Eu era apaixonado em montar essas coisinhas. Então eles iam lá, compravam diversos kits e tiravam peças, juntavam coisa, montavam tampa de pasta de dente, caixa de fósforo, juntava aquilo tudo, pintava de cinza, criava um modelo e dali começava a reproduzir e ter ideias a partir daquilo ali. Então essa coisa é um trabalho de arte mesmo, né? Eu fiquei impressionado. E outra coisa que me impressionou também foi como que a história te prende. Eu sei que é um programa infantil, né, voltado para o público infanto-juvenil, mas eu assisti o primeiro episódio de Thunderbirds, por exemplo, eu fiquei assim, caraca, o que vai acontecer? O Capitão Escarlate também me prendeu até hoje. Então, é o caso de uma memória afetiva que se manteve. Inclusive, fiquei pensando, eu gostaria que meus filhos estivessem aqui assistindo isso comigo. Como é legal. E é tão diferente porque você sabe que aquilo ali são marionetes e são fantoches e miniaturas, né? Mas apesar disso tudo, você tem um envolvimento emocional com o personagem e você vê aquela magia de coisas que deveriam ser inanimadas se movendo. Achei muito bom. Mas vamos para a próxima série aí. Depois de Stingray, que foi a primeira série colorida, né, do Jerry, então ele já vai para uma coisa um pouco mais ousada. Em 1965 ele vai lançar a que viria a se tornar a série mais famosa e que deu título aí esse vídeo, né, que são os Thunderbirds Are Go. Thunderbirds em ação aqui no Brasil. Inclusive Thunderbirds depois teve adaptação em live action, acho que em 2015, 2010, eu não lembro bem a data, mas teve uma adaptação em longa-metragem em live action, e essa série gerou dois longa-metragens também em Marionation, Super Marionation, com os mesmos personagens e tudo mais. E o que eu achei interessante é que agora recentemente um grupo de artistas resolveu fazer uma história nova
do Thunderbirds de 1965. Então eles reproduziram todos os bonecos, todos os cenários, não tinha mais nada, né? Não tinha de onde eles pegarem, não tinha acervo mais. Então eles recriaram, fizeram um mapeamento 3D para poder saber a altura, a largura, qual a medida do cenário. Olha a trabalheira, cara. Esse episódio eu não consegui, não achei no YouTube para assistir, mas assim que eu assistir, que eu encontrar, eu vou assistir. Que coisa maneira, cara. Eles refizeram os carros, as roupas, eles tinham a trilha sonora, na época foi lançado uns discos, long play, né, LP, disco mesmo. Foram lançados discos com episódios inéditos, assim, só os atores narrando. Eles pegaram esses discos e fizeram 3 episódios. Então fizeram a adaptação para o som encaixar, mas as vozes são as mesmas vozes de 1965. E o diretor foi um diretor que estava em atuação em 65. Olha que coisa genial, cara. Mas vamos pro Thunderbirds. Thunderbirds ficou o mais famoso todas essas séries e trazia as aventuras de um grupo de resgate internacional que tinha umas naves maneiríssimas, morava numa ilha do Pacífico lindona, com uma mansão toda high-tech para a época, e eles eram um grupo independente, né, e meio secreto, né, ninguém sabia, ele não era vamos dizer assim, subsidiado a um governo específico, eles atuavam onde que fossem necessários. E tinha como líder um ex-astronauta, Jeff Tracy, que era o pai dos 5 outros membros, né, que eram o Scott, Virgil, Alan, Gordon e John Tracy. Todos eles eram, esses nomes foram retirados de nomes de astronautas, né, das missões Apollo. Isso eu achei bem legal. Além disso, a gente tinha também a Lady Penelope, que era o do braço britânico, né, do grupo, e o ajudante dela, né, o motorista dela, que era chamado Parker, que se tornou um dos personagens mais queridos assim da série, né? Tinha também o ajudante deles lá da família Tracy, que era o Kyrano, e o irmão do Kyrano era um dos maiores vilões da série, que era conhecido como The Hood, e ele aparece logo no primeiro episódio, no piloto, né? Quanto às outras estrelas da série, eram as naves, né? Então a gente tinha o Thunderbird 1, que era uma nave, né, que decolava tipo um foguete. Ela tinha a piscina lá da mansão deles, abria, e quando abria a piscina, a nave saía, e ela era a mais veloz de todas as naves. Então ela chegava antes para preparar o resgate, preparar a cena ali do resgate, os equipamentos, né, e era pilotada pelo Scott. A Thunderbird 2, que era a minha favorita, era uma nave grandona de carga, verde assim, que parecia um tanque de guerra voador, e ela carregava os equipamentos que seriam necessários no resgate. Tinham diversos equipamentos que eles usavam de acordo com cada missão, e um dos mais famosos, que ficou mais famoso na série, era o Topeira, que era tipo uma escavadeira, e ela fazia um buraco assim no chão e ia para o subterrâneo, né? Isso estava sempre na Thunderbird 2, e quem pilotava a Thunderbird era o Virgil, a Thunderbird 2. A Thunderbird 3 também era um foguete, né? Só que ele decolava do meio de um prédio, e era para missões espaciais. E quem pilotava a Thunderbird 3 era o Alan. A Thunderbird 4 era o submarino, né, para missões no fundo do mar, lógico, né? E quem pilotava era o Gordon. E Thunderbird 5 era uma estação espacial, ela não ficava na Terra, ficava no espaço, né, monitorando todos os pedidos de socorro, né, e coordenando tudo se fosse necessário. E quem pilotava era o John. Então, Thunderbirds, como eu falei, ficou muito, se destacou muito, né? Foram 2 temporadas, 65 e 66, e eu e a aposta agorizada toda, né? E os bonecos já ficaram um pouco mais refinados, a sala onde eles atendiam os chamados tinha o quadro de cada um, e quando eles precisavam falar uns com os outros, os olhos piscavam assim, aí aparecia a imagem. Cara, era uma ficção científica muito gostosa, tinha violência. Ah, outra coisa que eu ia falar, as cenas, explosões, voos, a pirotecnia toda envolvida, cara, você ficava muito envolvido mesmo, porque não era um desenho, né, de um fogo, era fogo de verdade. Então, tipo, assim como o Ultraman, você via as maquetes, as coisas todas se quebrando, né, era uma coisa mais próxima do real, em Thunderbirds também tinha isso. Era muito legal, cara. Agora vamos falar da próxima série. Depois de Thunderbirds, eles foram cada vez mais melhorando, né, então a gente chega numa que eu morria de medo. Eu tinha muito medo disso, que era Capitão Escarlate. Capitão Escarlate e os Mysterons. É uma série também de ficção científica, se passa no futuro próximo, né? E o tal Capitão Escarlate do título, ele faz parte de uma organização que é tipo um policiamento mundial.
Então a história é a seguinte, os Mysterons, essa organização, que eu agora não lembro o nome, acho que é Phantom, eles estavam investigando uma base em Marte e, sem querer, acabam atacando a base desses Mysterons, que na verdade eles estavam com microfones, alguma coisa assim, eles confundem com armas. E eles atacam. Aí vem a represália desses Mysterons, que acabam se apossando do corpo de um desses caras, que é o Capitão Black. Então cada um dos capitães, né, tem corresponde a uma cor. E esse cara é o primeiro a se tornar o inimigo, vamos dizer assim. Ele é tipo invasores de corpos. E eu tinha medo porque a voz dos Mysterons, eles não apareciam assim, eles só aparecia a voz deles. E era uma voz grave assim, que reverberava. E eu morria de medo. Outra coisa que me deixava com medo dessa série era porque os bonecos, assim, o visual de toda a série era um pouco mais realista. Então os personagens eram proporcionais na altura, então assim, personagens com 8 cabeças de altura, né? As cabeças eram menores, isso dificultava um pouquinho o movimento do lábio e dos personagens, porque as cabeças maiores os lábios se moviam mais. Mas eu tinha medo, cara, do Capitão Escarlate, era uma temática um pouco mais séria, né? E vou deixar aqui também um episódio do Capitão Escarlate para quem quiser assistir. Mas a história é essa, os Mysterons acabam vindo para a Terra, né, querem dominar a Terra, e o Capitão Escarlate acaba sendo dominado também por eles, perde assim, se torna um fantoche deles, né? E aí ele sequestra o presidente do mundo, tem isso, né? O presidente do planeta Terra, e aí a própria Phantom enviada para poder combater o Capitão Escarlate, e eles têm também o auxílio das Angels, que são pilotos femininas, né, de aviões de caça. Muito legais, cenas de voo dos aviões. Eu fiquei assim, cara, como os caras filmavam isso? As cenas de decolagem, de pouso, muito legal. E aí, no final das contas, ele acaba levando ele cai de uma altura muito grande, o Capitão Escarlate, mas ele não morre. Mas em decorrência disso, ele fica muito ferido, mas quando ele retoma a memória, ele acaba se tornando indestrutível, ele vira tipo um super-herói. E aí ele se torna o principal agente aí no combate contra os Mysterons. Capitão Escarlate, sensacional. E a última série que a gente vai comentar hoje é a que eu tenho menos... Eu lembro basicamente dessa série, é da abertura e do personagem principal, não lembro das histórias. Que é Joe 90, que é a história de um garoto de 12 anos, eu acho, um lourinho, que é adotado por um cientista mega crânio, né, da parada, e esse cientista desenvolveu um computador chamado Big Rats, o que isso aí faz? Ele consegue transferir todo o conhecimento armazenado de uma pessoa para outra. Então, mais ou menos como o Matrix, né? Que plugava aquela parada aqui no pescoço e o Neo aprendia a lutar karatê em 30 segundos. Aqui no Joe 90 era a mesma coisa, só que ele sentava uma cadeira, e isso que eu lembro com muita clareza. Uma coisa começava a girar assim e aquele conhecimento passava para ele. Só que ele tinha que estar em constante contato com a máquina para poder não esquecer do que tinha aprendido. Então ele usava um óculos de fundo de garrafa, e esse óculos deixava ele em contato com o computador. E ele acaba se tornando, a pedido de um amigo do professor, o Joe acaba se tornando um agente secreto, que é o agente secreto perfeito, porque ninguém desconfiava de um garoto, né, de 12 anos. Então ele podia fazer desde uma cirurgia cerebral, a operar um computador, a voar num jato, ele podia fazer o que ele quisesse, desde que aquele conhecimento fosse transmitido pro computador Big Rats, né? E eu não lembro muito dessa série, eu não encontrei episódios para rever, mas os bonecos também são bem mais bem feitos, né? Cada vez mais eles vão desenvolvendo a tecnologia aí do Super Marionation. Mas é isso aí, eu queria repartilhar com vocês essa memória tão gostosa, e foi tão bom essa experiência de rever. Então desafio você a assistir novamente, ou se você não conhece, se é um pouco mais novo, não teve contato com essas séries, aí é a oportunidade aí de você conhecer. Dá uma chance, porque eu acho que você vai gostar. É bem legal. Claro, lembre-se que se tratam de séries infanto-juvenis, não é uma série feita para adulto. E tem, claro, todas as limitações de uma série feita com marionete, de cordinha mesmo, tá? Mas eu achei assim, cara, muito legal. Que memória gostosa que eu revivi. E nesses tempos tão sombrios, é tão bom a gente lembrar de coisa boa, né? Então, vou deixar aqui o meu abraço para vocês. Obrigado pela companhia até aqui. Se quiserem comentar as séries aí, se eu esquecer de alguma coisa ou tiver alguma dúvida eu puder tirar,
aqui nos comentários. Como sempre, eu peço que vocês puderem compartilhar o vídeo, compartilhar o canal com os amigos. Vai ser sempre bom. Quanto mais abelha, mais mel. E a gente vai conversando cada vez mais desses assuntos que a gente gosta tanto, né? E fica ligado que ainda essa semana, não sei se é essa semana ou a outra, vai pintar aqui no canal O Homem de 6 milhões de dólares, outra memória afetiva que eu estou preparando. Vai ter a volta das Graphic Marvel, já separei duas para fazer vídeo para vocês. Vai ter mais um vídeo do Ron, que o pessoal gosta bastante. Mais lives de desenho, preparando muita coisa boa para vocês aí. Então fica aqui comigo, é um prazer ter a companhia de vocês, tá bom? Fico por aqui, gente. Tchau!